1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14. E assim nós lemos nesse texto: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pela Tua palavra, por aquilo que ela traz como orientação para o nosso viver, porque ela apresenta o que é a Tua vontade para a nossa vida, o Teu propósito, e assim, Senhor, que o Teu Espírito esteja tornando clara na mente e coração de cada um de nós, aquilo que a Tua palavra nos reserva nesta manhã. Fala o nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no mês de maio e nós temos dado ênfase à família neste mês. Família segundo o coração de Deus tem sido o tema das mensagens ao longo deste mês. Hoje, gostaria que estivéssemos meditando um pouco a respeito do encontro de gerações. O encontro de gerações. Para tanto, eu gostaria de que iniciássemos esse nosso tempo aqui, assistindo a um vídeo que fala a respeito desse encontro. Então, preste atenção naquilo que esse vídeo tem a apresentar e em seguida estaremos meditando um pouco. Ele tem um tempo razoável, aproximadamente 6 minutos, mas ele traz alguma orientação que será muito rica para nós. Família, papai, mamãe, tia, família, almoça. De geração em geração. Mas afinal, o que é isso? Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu. Família, papai, mamãe, tia, família, almoça. De geração em geração. Mas afinal, o que é isso? Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. Jovens. O que significa ser jovem? Esta é uma pergunta que tem uma infinidade de respostas, mas a maioria envolve uma certa palavra: mudança. Mudanças de linguagens, de opiniões, de atitude. Sempre foram os jovens que mudaram o mundo. E ultimamente eles têm mudado muito mais. Começou no século passado com um fenômeno conhecido como Baby Boom. Logo depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, a taxa de natalidade aumentou em muitos países. Era bebê para todo lado. Então,
Na década de 60, os primeiros baby boomers chegaram na adolescência e começaram a mudar o mundo. Como? Com a ajuda da música. A música para transgredir os velhos costumes, para fortalecer as minorias e protestar contra a injustiça. Os valores foram questionados e os comportamentos redefinidos. Foram eles que conquistaram o direito de ser jovem e explicaram o que isso significava. Como muitos exemplos, o festival de Woodstock, contra a guerra do Vietnã, a revolta estudantil, contra o descaso com os jovens, a revolução sexual e os movimentos em defesa das minorias. Mas ninguém contava com uma coisa. Na década de 60, os baby boomers começaram a ter seus próprios bebês. E se eles já tinham causado bastante estrago, do que essa nova geração seria capaz? Ela era uma incógnita. E por isso ficaram conhecidos como a geração X. Essa foi uma geração que cresceu dividida entre a queda do Muro de Berlim, a popularização dos videogames e computadores e a disseminação da AIDS. Foi nessa conturbada década de 80 que eles se tornaram adolescentes. Se a geração Baby Boom conquistou o território da juventude, a geração X organizou esse território. Eles se dividiram em vários grupos, roqueiros, punks, góticos e a cultura hip-hop das danceterias, das raves. Ou você era dessa tribo, ou você não era. De repente, música não era só mais uma música, era a maneira de você falar. O seu corte de cabelo, os lugares que você frequentava, a música definia filosofias de vida. E foi nesse mundo fragmentado que surgiu a geração seguinte. Os bebês que nasceram por volta das décadas de 80 e 90, esses bebês são a geração Y. Eles se tornaram jovens um pouco antes da virada do milênio. E a primeira coisa que eles fizeram foi expandir o conceito da juventude, se casando ou começando a trabalhar mais tarde do que antigamente. Por isso, alguns chamam esses jovens da geração Peter Pan. Mas não é verdade. A geração Y não está excluindo carreira e casamento. Eles estão acrescentando novos interesses. É por isso que eles são dinâmicos e fazem muitas coisas ao mesmo tempo, em escala global e em tempo real. E quanta coisa mudou em pouco tempo? Enquanto os baby boomers, a geração de quem tem hoje mais de 45 anos, valoriza o tempo de experiência profissional e de empresa, a geração Y, aquela dos jovens que tem 30 anos ou menos, tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e muda de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Um belo exemplo para isso são Roberta, de 28 anos, e seu Eliseu, o pai dela. Ele teve só 3 empregos a vida inteira e no último ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au. Foi. Eu fui pra concorrência 3 vezes. Eu sempre vou pra concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. A geração Y não fica parada, faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive no trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos, música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando aqui, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. E não podemos esquecer, no meio dessa turma ainda está a geração X, a turma que tem mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e por isso um trabalho duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. E acredite, há espaço para todos, inclusive no mercado de trabalho. Se eu tivesse que alocar pessoas numa função de planejamento, eu diria que esse é o baby boom. Para definir orçamentos, quanto vai custar, eu diria que são os práticos da geração X. Para partir para a ação, eu diria a geração Y, que é mais imediatista, não quer planejar, quer sair na rua fazendo, vendendo, criando. Então, se a gente puder fazer esse ciclo, todas elas vão se complementar muito bem. E tem mais uma galera chegando, a geração Z.
uma turminha impaciente. E eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou de alguma situação ou de... Porque não é a internet, não é o computador que já está lá. Mas quando é agora, é agora. Aí, tá vendo? Quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Vamos ter que arrumar espaço para eles também. E é nessa sociedade que nós estamos, nesse conjunto de gerações. Foi dito no princípio de que uma geração antigamente era calculada em termos de 25 anos. Hoje isso já está então em torno de 15 anos e mudando para 10 anos. A gente convive então com várias gerações ao mesmo tempo. O que antigamente era apenas uma mudança de geração, hoje são várias gerações que convivem. A maneira como a sociedade tem mudado rapidamente tem feito com que tudo isso tenha influência. Eu gostaria de que pensássemos um pouco, e estaremos nos detendo apenas um pouco em cada... Agora, em cada aspecto aqui. Temos as gerações mais antigas, que ele apresentou aí, a geração dos baby boomers, que é aquele período no pós-guerra, quando a quantidade, a população aumentou rapidamente. Mas nós temos também ainda a convivência com pessoas que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós já temos aqui, mesmo falando nessas gerações mais antigas, mais de uma geração. E tá indo? Ok. Acho que falta ligar embaixo. Ok, obrigado. Então, nessas gerações mais antigas, entre as décadas de 20 e 40 e a geração baby boomers, né, nós temos que essa geração viveu o seu período de mudanças. Foram apresentadas aqui algumas mudanças na sociedade. Houve coisas então que modificaram a maneira de ser dessa geração. E nós podemos dizer que isso afetou famílias, isso também afetou a maneira de sermos igreja. Nós estamos no mês da família e a igreja também é uma família. Estaremos abordando ambos esses aspectos de como este encontro de gerações tem a ver com a nossa convivência familiar e com a nossa convivência como igreja. Essa geração, então, mudou na igreja e inseriu uma nova musicalidade. Na década de 60 e 70, então, nós começamos a conviver com uma nova musicalidade dentro das igrejas também. Até esse período, na igreja se tinha órgão e piano. Mas essa foi uma geração que inseriu a guitarra, o baixo, a bateria, e isso aconteceu nas igrejas onde essa geração recebeu o apoio. Houve igrejas que não prestaram esse apoio e que muitas vezes, muitos jovens ou migraram para outras igrejas ou até deixaram a igreja nesse momento de transição. Algo que para hoje é bastante natural, algo que hoje a gente encara como o normal em qualquer igreja. Essa geração implementou uma nova realidade, mas ela manteve-se firme na palavra de Deus.
Aquela geração que trouxe para a igreja a guitarra, o baixo, a bateria, os conjuntos. E lembro-me de que eu participei de um conjunto, e a gente falando em conjunto, a nova geração talvez nem saiba, né? Hoje chama banda, grupo, alguma coisa assim, mas na década de 70 a gente chamava conjunto, né? E lembro-me de que aqui em Recife havia 3 conjuntos que mais ou menos até faziam parcerias, né? E eu fazia parte do conjunto Harpa, na primeira igreja batista do Recife. Mas havia o conjunto Salva Som, muitos aqui participaram do conjunto Salva Som, na Igreja Batista Imperial. Havia também o conjunto Novo Viver, na Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Esses 3 mais ou menos eram os que a gente tinha muita interação. E foi um período de mudanças, onde houve apoio a essas mudanças. Nós temos as novas gerações, e que foram apresentadas aqui, as gerações X, Y e Z. E já se fala na geração alfa, que vem depois da geração Z. E até porque o alfabeto acabou, né? Então tem que reiniciar. Essa é a geração da informação. É a geração que lê a respeito de tudo, pesquisa sobre tudo na internet, e a informação está aí de graça, está aí à disposição. É uma geração que se alimenta de informação numa velocidade muito maior do que as gerações anteriores. As gerações anteriores, a gente precisava ou ouvir de um professor, ou mesmo na igreja, ou dos pais, e principalmente dos pais, algum livro que você lia para ter alguma informação. A geração de hoje muitas vezes não se detém a ler o livro, baixa na internet já o resumo do livro, e então lê apenas o resumo do livro, já tem uma noção do todo e se dá por satisfeita. É a geração da informação. É a geração multitarefa, o vídeo apresentou, é a geração que faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele trabalha no computador, ouve música, mexe no celular e faz tudo isso junto. É uma geração que tem a sua posição em relação ao novo, e o novo é algo que atrai. A geração está pronta para o que chegar de novidade. Essas gerações, né, estão abertas àquilo que chega de novo. Mas também tem uma posição em relação ao antigo. E a posição em relação ao antigo é de racionalização. Essa geração pergunta sempre por quê? Por que é que a gente faz assim? Os irmãos lembram daquela história, né, daquele rocambole de carne, né? Já temos mencionado essa história daquele homem que a esposa preparava um rocambole de carne, que era a receita da família. E ao preparar aquele rocambole, a esposa enrolava, então fazia aquele rolo, e depois cortava as cabeças daquele rolo antes de colocar no forno. E o esposo perguntou: por que é que você corta as extremidades? E ela disse: eu não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. E ele então foi para a sogra e perguntou: por quê? E a sogra disse: eu não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. Então ele foi até a avó da sua esposa e perguntou: por que é que a senhora cortava então as extremidades do rocambole de carne? E ela disse: meu filho, é porque naquela época a gente não tinha essa fartura de travessas aí ao forno, e a travessa que eu tinha era pequena, eu tinha que cortar as cabeças para poder caber na travessa para ir ao forno. E aquilo ficou mantido por 3 gerações, simplesmente porque ninguém tinha perguntado o porquê. Mas essa é a geração que pergunta o porquê. Por que é que a gente faz assim? E então é preciso que se tenha as respostas, porque
essa racionalização vai levar ao direito de mudança. Se não há uma razão fundamentada para a gente fazer de um jeito, por que não fazer de outro jeito? E então o novo tem essa atração. Essas diferenças, então, entre as gerações, elas têm o seu resultado na família. Pais que precisam explicar aos filhos por que é que estão dando uma ordem. Claro, a palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe. E então os filhos devem respeitar, honrar, obedecer a pai e mãe. Mas mesmo obedecendo, eles perguntam: por quê? Por que é que eu tenho que fazer isso? Tudo bem, você está mandando, eu faço, mas por que tem que ser assim? E é preciso haver uma abertura muito grande, a disposição para compartilhar, a disposição para pensar junto, a disposição até para repensar, a disposição para ver se alguma coisa que sempre foi feita, se precisa continuar a ser feita do jeito que tem sido. E então, essa geração espera respostas, e na família é necessário muita sabedoria para educar e para conviver. Para educar e para conviver, porque dessa proximidade de pais e filhos é que estaremos estabelecendo o canal em que possamos ser ouvidos em cada momento onde existe essa necessidade. É aí que estará se estabelecendo o canal onde o amor de Deus seja compartilhado, onde possa haver um respeito por aquilo que a palavra de Deus tem como fundamento, como preparação para a vida, como razão de ser. E toda esta conjuntura, esse encontro de gerações tem o seu reflexo na família, mas tem o seu reflexo também na igreja, e é necessário sabermos dar o apoio de que precisam. Mencionei aquele momento em que a música mudou dentro da igreja, os instrumentos diferentes foram trazidos para a igreja, e aí algumas igrejas rejeitavam, e a juventude daquela época dizia: mas o que é que diz o Salmo 150? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor com tamborins. E ficava o questionamento. As igrejas que souberam entender este momento, também foram as igrejas que tiveram como resultado uma juventude que pôde acompanhar mesmo essas mudanças, mas com a fundamentação daquilo que não muda, a palavra de Deus. Então é necessário sabermos dar o apoio, e mais ainda, nós que estamos firmes, aqueles que já têm uma história de evangelho, aqueles que já têm então formado e firmado a sua vida na palavra de Deus, ter alegria para que os jovens também se firmem, para que aqueles que estão então nos seguindo, estão vindo após a nossa caminhada, possam estar firmes no evangelho também. E diante disso a gente pergunta: quem deve ter mais tolerância com quem? São os jovens que devem se encaixar no padrão dos mais velhos, ou os mais velhos que podem ter a tolerância de saber, faz parte da realidade da juventude. E a gente poder se alegrar em ver a juventude aprendendo e praticando a palavra de Deus, embora de um jeito diferente daquele que nós mesmos experimentamos, ou aquele que nós recebemos ainda dos nossos pais. Mas o que é que então podemos e devemos fazer? E então é alegrarmos-nos e não querer que a forma da nossa geração seja imposta para a geração seguinte. Os princípios da palavra de Deus permanecem,
mas a forma muda com o tempo. Se Jesus Cristo viesse aqui hoje, ou não vamos botar Jesus Cristo, porque Jesus, ele está presente conosco em todas as gerações. Ele disse: estou convosco todos os dias até os finais dos tempos, não? Mas se a gente pensasse que o apóstolo João chegasse aqui hoje, será que a nossa forma de culto seria semelhante à dele 2000 anos atrás? Quer dizer que então a nossa forma de culto mudou ao longo do tempo. A nossa maneira de ser, até de nos congregar aqui num templo. A igreja se reunia de casa em casa. Houve um tempo, sim, em que no início da igreja cristã primitiva, ela se reunia num alpendre do templo de Salomão. Ela se reunia no alpendre de Salomão, no templo, que não o templo de Salomão, era o templo de Herodes, aquele ali. Herodes é que havia feito a reconstrução do templo. Mas no alpendre chamado de Salomão, a igreja cristã se reunia. Mas foi por pouco tempo, até a morte de Estevão. Depois eles foram perseguidos, foram expulsos do templo, e ela se reunia de casa em casa. A forma acompanha aquilo que são as necessidades do tempo, das gerações. Um livro chamado Liberando o Fluir do Avivamento, de Gregory Friesel, tem um capítulo chamado Removendo Barreiras, e ele apresenta então a necessidade que temos de remover essas barreiras. E uma das barreiras que ele apresenta é: eles não são do nosso tipo. Isto se aplica em gerações, isto se aplica também em diferenças de estilo de vida, de maneira de ser. E então ele apresenta que Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, muitas vezes nós somos levados a fazer esta acepção, e então de termos algum tipo de preconceito. Por exemplo, se chegar alguém aqui de colete, tatuagens no braço, aquele tipo dobrado, né? Qual será a nossa reação? Ele talvez não esteja no padrão da maioria, mas o que é que Jesus faria, né? Ele apresenta então os tipos de pessoas, e esses tipos de pessoas diferem pela sua formação, pela sua educação. E tem aquele que diz: eu sou 100% mal educado. A linguagem, maneira de falar, a aparência, e na aparência entram aí as vestimentas, entra aí o corte de cabelo, e vale a pena destacar que aquela geração X enfrentou muita dificuldade em relação a cabelo. Nas igrejas, alguns queriam ter o cabelo grande, e isso foi motivo de muita controvérsia. Mulheres cortarem o cabelo e homens usarem cabelo comprido, como é que fica isso aí? Mulher usa calça comprida ou não pode usar calça comprida? Calça comprida é roupa de homem. E isso foi controvérsia durante vários anos, e de igreja para igreja esse período teve bastante diferença. Que tipo de maquiagem usa, se tem ou não tatuagens, quais são os hábitos? Pessoas são diferentes, pessoas são diferentes. E como é que nós nos vemos dentro desse contexto de diferenças? O problema é que nós nos vemos como certos. Nós achamos que nós é que estamos certos, e que então todos os demais deveriam ser exatamente como nós, de que todos deveriam ter aqueles mesmos costumes, hábitos, maneira de vestir. E aí a gente perguntaria, né?
o que é que Jesus faria? Como é que Jesus veria pessoas de hábitos e costumes assim diferentes? O texto que nós lemos fala de gerações e ele apresenta então alguns fatores importantes. Ele, no verso 14, a parte B diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele apresenta aqui 3 pontos que são importantes de geração para geração. Ele está escrevendo aqui aos jovens. Aos pais ele diz: porque conheceis aquele que era desde o princípio. Ou seja, a geração anterior já tem o conhecimento de Deus, já tem a experiência com Deus, já tem visto o agir de Deus e o resultado desse agir. Agora, ele fala 3 coisas a respeito dos jovens. A primeira coisa: eu vos escrevi porque sois fortes. Fatores importantes que devem estar presentes de geração em geração. É força para viver a fé no seu meio. E hoje os jovens enfrentam um meio onde o ateísmo, o agnosticismo, o ceticismo, o criticismo, são abundantes. Os jovens precisam ter na palavra de Deus a firmeza, e é por isso que ele continua dizendo, então, a respeito da força. Josué vai ouvir de Deus. Josué, que era um jovem também diante de Moisés, né? Josué já era um homem de seus 60 anos, mas como Moisés já tinha 120, então ele era um jovem diante de Moisés. E Deus diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A juventude que tem tido o conhecimento de Deus e de sua palavra, pode ter a força e a coragem de saber que Deus está conosco no meio onde nós estamos inseridos, e Ele deseja fazer uma obra em nós e através de nós, no lugar em que nós estamos. Força para viver a fé no seu meio, e isto se aplica a todas as gerações, não? Onde quer que estejamos inseridos. De repente, aquela geração baby boomers já experimenta muito combate à fé, mas Deus é Deus e deseja realizar uma obra através de nós, onde quer que estejamos. A outra coisa que o texto diz é que eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. João escreve a uma juventude que entendeu a importância da palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso não quer dizer que tudo aquilo que a gente quiser, então a gente vai dizer: Deus, faz isso na minha vida, Deus, me dá isso. Me dá isso e daquele jeito daquele jovem do vídeo, né? Agora, o agora que é muito agora, segundo a sua mãe. Mas isso quer dizer que se nós estamos alinhados com a vontade de Deus, se nós estamos ligados em Jesus Cristo, se já temos recebido a Jesus como Salvador e Senhor, nesse texto aí do capítulo 15, o Senhor Jesus está ensinando a respeito da videira, e de que nós precisamos estar ligados à videira. E então o texto diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. É preciso estar ligado no tronco da videira, é preciso estar se alimentando da videira. E então, o texto diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Se a palavra de Deus é motivo da nossa meditação, se a palavra de Deus é a orientação, é o parâmetro pelo qual nós guiamos os nossos passos, então,
aquilo que a gente quiser, aquilo que a gente desejar, vai estar alinhado com o propósito de Deus, vai estar alinhado com a vontade de Deus. Porque João, que registrou essas palavras de Jesus, foi o mesmo que registrou lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13 ou 14, quando ele diz, verso 13 ele diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E então ele vai continuar dizendo que esta é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se estamos em Cristo, se a palavra de Deus está em nós, aquilo que estivermos pedindo vai estar alinhado com essa sua vontade, estaremos submissos a essa sua vontade. E o texto termina dizendo: e tendes vencido o maligno. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o Senhor Jesus é que disse, então, lá em João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, Paulo. E então, aquilo que esse encontro de gerações nos traz, afeta a família. Precisamos estar atentos para como lidar com essas diferenças no jeito de ser dos nossos filhos, dos nossos netos, sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus, mas sem estar presos a maneiras de ser, formas de agir que fizeram parte da nossa geração. E estar abertos a apoiar o desejo e o propósito de seguir a vontade de Deus, de aprender da palavra de Deus, de colocar em prática a sua palavra. E então vivermos em comunhão, em família e na família como corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo. Hoje temos a oportunidade da celebração da ceia do Senhor. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Somos um em Cristo, apesar das diferenças, e diferenças que o próprio mundo à nossa volta, que vem mudando, que mudou muito até chegar até nós, e que continua mudando. É preciso que tenhamos e peçamos a Deus sabedoria para ter a firmeza naquilo que permanece, naquilo que a palavra de Deus orienta e que é preciso que estejamos colocando como base sólida para a vida, mas ao mesmo tempo podendo conversar, trocar ideias, responder aos porquês das gerações que nos sucedem. E, de repente, perguntar até para Deus: Deus, através dessa novidade que esta geração está apresentando, será que há algo que vai fazer com que o Evangelho possa ser propagado de uma forma até mais eficaz? Será que esse novo jeito estará tendo uma efetividade ainda maior? Nós convivemos neste encontro de gerações,
mas que possamos viver em harmonia, possamos viver como corpo de Cristo, possamos viver em unidade, possamos viver com respeito dos mais jovens para com os mais velhos e no respeito dos mais velhos para com os mais jovens. Sabemos que ambos temos a aprender uns com os outros. Temos a aprender com os mais velhos e temos a aprender também com os mais jovens. E desta maneira, seguindo o que diz a palavra de Deus, possamos ser corpo de Cristo de uma maneira cada vez mais integral, integrada, coesa, harmoniosa e efetiva na sua maneira de ser. Esse texto fala do corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho. Pão, nos lembrando que o corpo de Cristo foi ferido ali na cruz, em nosso lugar. Que o seu sangue, então derramado, é lembrado através do vinho. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Até porque, mesmo depois que o Senhor Jesus disse, isto é o meu sangue, ele continuou dizendo, não mais beberei deste fruto da videira, até que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E assim, nesta participação desta ordenança do Senhor Jesus, estejamos vivenciando corpo de Cristo, comunhão.